Olá, seja bem-vindo neste canal. Peço o seu favor, deixa seu like, se inscreve no canal se for um novo. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Hoje vamos falar sobre batalhas que enfrentamos durante a caminhada cristã. Fica até no final desse vídeo, porque nesse estudo vamos mencionar 4 batalhas que enfrentamos diariamente na caminhada cristã. Fica ligado para não perder mais conteúdo. Vamos na leitura da nossa palavra. Primeiro, o nosso verso introdutório, 2 Timóteo 3:12. Diz assim: de fato, todos aqueles que querem viver uma vida dedicada a Cristo Jesus será perseguido. Irmão, esse verso está muito bem claro que aqueles que querem viver a vida dedicada a Cristo vai sofrer perseguição, vai ser maltratado. Porque o nosso Senhor Jesus não viveu bem nesse mundo. Ele viveu uma vida pior até a sua morte na cruz. Jesus era odiado porque ele fazia a vontade de Deus. Por que Jesus era odiado? Era odiado por causa da verdade que estava nele, a verdade que ele pregava. Então, se você quer viver de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo, também você tem razão de ser odiado. Porque aqui nesse mundo existe um princípio que odeia o Senhor Jesus Cristo, que odeia o Pai, que odeia o Espírito Santo, também que odeia a Bíblia e que odeia a lei de Deus. Então, se você guarda, vive nesses caminhos que Jesus Cristo nos já mostrou, também esse é o motivo de ser odiado. Ok? Primeira batalha que enfrentamos na caminhada cristã, a batalha contra a própria natureza. Irmão, você tem que fazer batalha contra si mesmo, contra o nosso eu. Vamos ler Galatas 5, 16 até 17. Diz assim: por isso eu digo, deixa com que o Espírito guie o comportamento de vocês. Assim não satisfarão os maus desejos de sua natureza pecadora. 17. Pois o que o nosso natureza pecador deseja é contra o Espírito. E o que o Espírito deseja é contra a nossa natureza pecadora. Estas duas coisas são apostos entre si. Por isso, vocês não podem fazer tudo o que gostam de fazer. Irmão, essa é a nossa vida interior. Essa é a batalha interior. Lutar contra si mesmo, contra os seus desejos, porque Deus tem seus ordens que nós devemos seguir, tem seus reis que nós devemos seguir, mas o nosso natureza pecadora nos induz para ao oposto daquilo que Deus quer. Então, isso é uma guerra interior, porque o Espírito Santo nos conduz para a vida eterna, mas a nossa natureza nos conduz para a morte eterna. Então, aqui, você tem que lutar contra a sua própria natureza. Deixar o Espírito Santo te conduzir numa boa caminhada, te conduzir para a vida eterna. Essa é a luta diariamente que você deve enfrentar. Essa é a primeira nossa luta. O nosso maior inimigo é o próprio nosso eu, o próprio seu natureza. Você deve lutar entre si, porque quando você se orgulha, isso provoca destruição. Mas tudo provém de si mesmo. É por isso que Jesus disse que contamina o eu só um pensamento. Vamos lutar contra o nosso pensamento, o nosso eu. Vamos também ler Mateus 16:24. E Jesus então disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, deve se negar a si mesmo e levar a sua cruz, me seguir. Devemos levar a nossa cruz diariamente, seguir Jesus. Devemos sacrificar os nossos desejos dia após dia, seguir Jesus. Isso é que se diz ser cristão. Você deve sacrificar todos os seus desejos, todos os seus vícios para seguir a Cristo. Deve se negar a si mesmo. Não poupe seu corpo. Se entrega totalmente a Jesus. Levar sua cruz, seguir o Senhor Jesus. Porque se negar a si mesmo, não tem a salvação. A segunda batalha contra os próprios familiares. Irmão, essa é outra batalha séria entre famílias. Porque quando você aceita Cristo, gera uma inimizade entre suas famílias, entre seus parentes. Você pode estar de acordo com seus parentes, de aceitar Jesus. Quando aceita Cristo, isso vai começar uma guerra entre a família.
vai começar a te odiar, porque isso não é novidade, porque o próprio Jesus era odiado também com seu próprio sua família. Se você ler João 7, 3 até 4, os seus irmãos não amavam bem Jesus. Vamos ler o que Jesus disse aqui, Mateus 10, 35, 36. Eu vim para fazer com que estas coisas aconteçam. O filho ficará contra o seu pai, e a filha ficará contra a sua mãe. A nora ficará contra a sua sogra. 36. E os inimigos da pessoa serão os da sua própria casa. Jesus falou isso porque quando você aceita Cristo, aqueles que não aceitaram Cristo começam a te odiar, mas você deve amar, porque Jesus diz que devemos amar os nossos inimigos. Você deve amar, orar por eles. Ele será usado com o inimigo para ser pedra de tropeço na sua vida, mas continua firme, olhando na cruz, olhando para Cristo, porque Cristo é a nossa solução, Cristo é a nossa salvação. Satanás vai fazer de tudo para estar contra nós, vai usar nossas famílias para se opor a nós, porque o próprio inimigo, o próprio família vai ser o próprio inimigo, porque o Satanás estará a influenciar, estar te odiando, mas você não pode odiar. O terceiro batalha, a batalha contra o sistema do mundo. Irmão, você deve lutar contra o sistema do mundo. Você não pode apoiar esse sistema mundano, porque a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Vamos ler 1 João 2,15, diz assim: não ame o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Quem ama o mundo não ama o Pai. A Bíblia diz bem claro, não ama o mundo. Quem ama o mundo não ama o Pai. Você não pode amar duas coisas, Deus e o mundo. Deve odiar o mundo e ama somente a Deus, porque a Bíblia diz que o mundo vai passar, mas Deus vai continuar. A vida eterna vai continuar, se você ficar ligado com Deus. 16. Pois tudo que há no mundo, aquilo que é agradável à nossa natureza pecadora, aquilo que é agradável aos nossos olhos e orgulho pelas coisas desta vida, não vê do Pai, mas sim do mundo. São coisas que agradam a nossa natureza pecadora, aqueles que agradam nossos olhos, o orgulho pelos bens materiais deste mundo. Isso não provê do Pai, porque aquele que ama o mundo e não ama o Pai. Irmão, você tem que estar contra esse sistema corrupto, esse sistema burlador, esse sistema que não julga justamente. Você tem que ficar ligado com Deus. Os apóstolos não estavam ligados ao mundo. Era o homem de Deus e fazia a vontade de Deus. Não estava ligado ao mundo. Ele estava só focado em Cristo. Porque Jesus um dia falou que o meu reino não é deste mundo. É o reino vindouro. É o reino do céu. Também o nosso reino não é deste mundo. É o reino do céu. Você não tem que ficar contra este sistema do mundo. Não pode se juntar e não pode colaborar com o sistema do mundo, porque esse sistema é governado por Satanás. Você estará unido com Satanás. Vamos ler Tiago 4:4, diz assim: infiéis, vocês não sabem que o amando o mundo está odiando a Deus? Aquele, pois, que quem quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Também, claro, a Bíblia aqui, aquele que quer tornar amigo do mundo, torna inimigo de Deus. Melhor ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo. Porque o mundo há de ser destruído. A Bíblia promete que Deus vai destruir esse sistema corrupto. Ele vai estabelecer um reino verdadeiro, um reino do amor, um reino sem injustiça. Um amor justo, um reino justo. Vamos ver. O quarto batalha, a batalha contra o próprio diabo. Todos esses três. Satanás é o influenciador de tudo. Satanás é que influencia a nossa natureza para coisas, para inclinar-nos coisas maldosas. Satanás é que também influencia nossas famílias estar contra nós. As nossas famílias a nos odiar. Satanás também é que governa o sistema mundano, porque Jesus um dia disse que o príncipe deste mundo há de ser julgado e punido. Satanás. Vamos ler. 1 Pedro 5:8 diz: tenha domínio próprio e esteja sempre alerta. O diabo, o adversário de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A Bíblia diz que tenha domínio próprio. Primeiro, você tem que ser alguém que se controla, que tem autocontrole em si mesmo. O rei verdadeiro é aquele que consegue se dominar próprio. Você deve se dominar os seus desejos, se dominar. Você saber dar ordem ao seu corpo.
Isso é que significa ser cristão verdadeiro, também é ser rei do próprio corpo. A Bíblia diz que devemos ter domínio próprio, porque o nosso inimigo, Satanás, anda ao nosso redor rugindo como um leão que está de fome, procurando alguém para devorar. Como Satanás devora? Te tirar da presença de Deus, te tirar na comunhão com Deus, te levar você a fazer a vontade dele, não fazer a vontade de Deus, te levar você a inclinar a natureza humana, preocupar com os prazeres deste mundo, a não se preocupar com a obra de Deus. Satanás te tira nesse sentido. Ele quer te devorar para você não ouvir mais a voz de Deus, para que você não ser amigo de Deus. Ficamos de alerta, porque Satanás sempre procura motivo de nos tirar na presença de Deus. Fica com Deus, se submete também a Deus. Vamos ler também 9. Resistares e esteja firme na fé, pois você sabe que o mundo inteiro e seus irmãos estão passando pelo mesmo sofrimento. Ficas firmes na fé, porque o mundo inteiro, vossos irmãos, está sofrendo também. Porque o inimigo não está aqui só. Ele anda em todo o mundo atentando os cristãos. Aqueles que se fazem a vontade de Deus, ele luta contra esses irmãos. Vamos ler também Efésios 6:12. Pois nossa luta não é contra seres humanos, sim contra os poderes, por autoridade, contra os dominadores deste mundo de escuridão e contra as forças espirituais do mar, mas nos céus. Irmão, nossa luta não é contra nossos irmãos, não é contra a nossa esposa, não é contra nosso esposo, não é contra nossos filhos, não é contra nossos familiares, é contra o próprio Satanás. Os nossos irmãos podem ser os nossos inimigos, ao ser usado por Satanás, mas esse não é o nosso inimigo. Devemos amar, porque Jesus nos deixou um mandamento de amar. Jesus amava seus inimigos. Nós também devemos amar nossos inimigos. O nosso inimigo que nós não podemos amar é o diabo. Esse é Deus deste mundo que a Bíblia fala, 2 Coríntios 4:4. Esse é Deus deste mundo que nós devemos odiar, porque é esse que influencia coisas ao nosso redor para lutar contra nós. Oramos por nossos inimigos, oramos pelos nossos familiares que nos perseguem, oramos por nossos amigos que nos perseguem, porque um dia pode vir a saber a luz. E Jesus um dia falou que eles não sabem nada, depois faz isso. Se alguém não sabe Cristo, ele é livre de qualquer coisa, mas quando sabe Cristo, ele vai saber se dominar, porque Jesus nos dá a liberdade verdadeira. Vamos ler também Tiago 4:7. Diz assim: portanto, submeta-se a Deus, resiste ao diabo, ele fugirá de você. Irmão, o conselho da Bíblia é nos submeter a Deus. Quando nós nos submetemos a Deus, o Satanás fugirá de nós. Porque quando nos submetemos a Deus, nós estaremos protegidos nas asas do nosso poderoso Deus. Satanás fugirá de nós. Ao se submeter a Deus, você está resistindo o diabo. O diabo fugirá de você. Também devemos orar sempre, estudar a Bíblia. Isso é bom. Também evangelizar os outros. Pregar o amor de Deus ao mundo. Dar a conhecer a verdade. Isso é importante. Essas 4 batalhas é séria diariamente. Lutamos com essas batalhas. Ficamos firmes e continuamos olhando no alto. Continuamos olhando a Cristo. Porque Cristo venceu. Ele também nos deu a tarefa para nós vencer também. Fica com Deus. Até na próxima produção. Fica com Deus. Amém.